passei uns tempos lá em Abadia. Terra de Carbonita, Vale de Jequitinhonha e tal. Terra muito bonita. E lá acabei que eu conheci algumas histórias, né? Que é essa história que eu tô contando, garimpando essas histórias aí. Mas eu vou te contar uma verdade. Não é que eu vivenciei duas dessas histórias. Bom, é mais de uma na verdade, né? Vou te explicar que é melhor. Tem gente que não acredita, não. Diz que lá nas abadias tem a história de um jipe fantasma. E o jipe fantasma diz que, como teve aquelas festas lá em agosto, festa da Nossa Senhora da Abadia, subiu um jipe, na verdade é mais antigo, deve ser aquela jardineira, né? E tava com a família inteira. Só que como o marido tinha, né, o pai da família tinha bebido, o jipe no meio do caminho caiu ribanceira abaixo e morreu todo mundo. Né? E aí diz que esse jipe aparece. Eu não acreditei. E aí eu fui na festa da Nossa Senhora da Abadia para poder me divertir um pouquinho, né? Eu tava lá e tal, acabou a festa, eles me contaram lá que nessa festa sempre aparecia o bendito do jipe fantasma. E aí eu falei, né, é tudo mentira. Dado o final da festa, eu resolvi ir embora. Eu tava a cavalo, e aí peguei meu cavalo e subi. E aí é uma ribanceira, um morro, é uma coisa sem fim, uma estrada de terra, muito bonita, mas é difícil de subir. Quando eu tava lá no alto, não é que contra mim veio aquelas duas luzes de jipe. E aquelas duas luzes veio vindo, e eu via vindo como se estivesse na estrada mesmo. Eu falei, é alguém que tá se achegando, né? E aí, foi fundo. Quando deu um tempo, a luz sumiu. Eu falei, uai, cadê o carro que tava vindo? Só tem essa estrada. Eu peguei, já dei aquela arreideada no cavalo, o pangaré saiu desembestado, eu falei, eu vou encontrar essa luz. E foi, não é que eu encontrei, lá na frente estava a luz passando. E a luz estava e eu indo atrás, a luz estava e eu indo atrás. Menino do céu, a luz entrou nos cantos assim, e aí eu falei, eu conheço esse estrada que não vai dar para lugar nenhum, que tá no rio. E aí eu falei, deve estar indo pescar, né? E aí, de repente, foi, e sumiu lá para baixo do rio. É lógico que eu não fui atrás. No dia seguinte, eu contei isso pro meu amigo Paulinho, e aí eu resolvi voltar lá, com ele. Quando a gente chegou, eu falei, foi aqui que o carro desceu. Ele, não, então vamos descer. Descemos com cuidado, já que estava de dia, né? Quando chegamos lá embaixo, o que eu encontrei, menino? Eu encontro a cruz da família que tinha morrido. Foi lá que eles caíram, você acredita nisso? Coisa horrorosa. Né? Mas diz que essas luzes do jipe fantasma, toda a festa vadia, aparece de novo. É uma coisa assim, é fantasmagórico o negócio. Mas enfim, diz que tem o tal do tatu branco. Aquele tatu branco, tatu não é branco, nunca vi tatu branco na minha vida, já cacei tatu, já comi tatu, já vi o tatu no zoológico, nunca vi tatu branco. E aí diz que tem um tatu branco nessa cidade, né? E acaba que o tatu branco é uma aparição, igual mula sem cabeça, essas coisas. É lógico que eu não acreditei. Certa vez, eu tava pros lados de lá e tava pescando. E aí eu resolvi fazer essa pescaria, coisa e tal e coisa. Deu horário de voltar à pescaria, o pessoal falou, não volta depois das 10 não, que o tatu branco aparece. Que tatu branco, gente? Que tatu branco? Mas é tatu branco. E aí eu voltei. Tinha pegado umas 3 traíras, tava feliz da vida. Quando eu tô vindo nas estradas, menino, aparece lá na frente um troço branco. Aí o bicho veio vindo, bufando, queria passar por cima. Nós soltei as traíras, joguei longe a vara. Quando viu, tava vindo o tatu branco atrás de mim. O bicho que veio, e acabou que eu vi que tinha um mataburro. Eu pensei, sabe, esse bicho não vai passar um mataburro, não. Eu me joguei debaixo do mataburro, fechei os olhos e fiquei lá quietinho, que nem respirava. Quando eu vi os passinhos do bicho passando em cima do mataburro, bufou, respirou e foi embora. Aí ele foi pro lado de lá, né? Eu falei, uai, eu vou atrás desse bicho, na mesma direção dele. Fui, andei a noite inteirinha. Quando viu, tem um outro viajante que estava vindo na direção. Eu perguntei, você viu por acaso um tatu branco? O moço arrepiou inteirinho, regalou os olhos e falou, você viu o tatu branco por aqui, moço? Eu falei, vi, ele passou, ele me correu atrás. É, moço, vai pra casa, porque senão o negócio pode ficar feio pro seu lado. E não é que o moço não tinha visto. Passou na mesma estrada, cadê o tatu branco? Sumiu, escafedeu-se.
Ah, eu gosto das abadias. Mas lá agora é só ir pra as festas. Porque pra ir à noite pescar não dá não. Vai que eu encontro o tatu branco, né? E eu encontrei a casa do gritador. E hoje eu vou trazer essa história aqui, verídica, do Vale do Jequitinhonha. Aconteceu certa vez, nessa casa, há muito tempo atrás, uma história muito terrível. Nessa história, acontecia que um pai de família trabalhava todo dia lá na roça. E todo dia ele mandava a esposa mandar para ele a sua marmita. E quem levava a marmita era o seu filho, Olímpio, que morava nessa casa. Bom, Olímpio, certa vez, toda vez ele era instruído a dizer, né, pro pai que a marmita veio quente e o que tinha dentro, mas ele não podia olhar dentro da marmita, né? E aí, certa vez a mãe falou que tinha frango assado. Ah, mas o menino Olímpio ficou doido, porque ele adora frango assado. Mas ele não podia abrir. E aí ele levou a marmita pro pai. Acontece que, no meio do caminho, o menino pensou: eu vou comer esse frango assado e vou entregar o resto da marmita pro meu pai. Ele abriu a marmita, comeu o frango assado, lambeu os beiços, fechou a marmita e levou pro pai. Chegando na roça, o menino entregou a marmita e foi embora. O pai, quando abriu aquela marmita sem carne, ele era um homem muito bruto. Ele ficou muito nervoso. Chegou em casa, discutiu com a mulher falando que ela não mandou carne para ele, que ele tinha carne em casa, até que descobriram que o menino tinha comido a carne. Mas isso não se faz mesmo, né? O pai ficou muito nervoso mesmo. E aí, quando ele encontrou com o menino Olímpio, ele deu uma surra de rebenque no menino. E ele batia, e o menino pedia para ele parar, e o menino gritava cada vez mais. E até que o menino teve uma febre e morreu. E aí, a família ficou toda desgostosa, todo mundo ficou triste, e cada um foi acometido de uma doença pior do que a outra. E acabou que a família inteira morreu, e essa casa foi amaldiçoada. Pois então, que é aqui aí que aconteceu. Ele virou alma penada. E aí, em Abadia, nas ruas de Abadia, dizem que, às vezes, numa sexta-feira, de noite de lua cheia, a gente vê passando no céu um espírito de alma penada, gritando, e quando olha, só vê aquele menino bastando. Nas casas como essa, diz que o menino vem, aparece e bate na janela. E grita, e se você não deixar um prato de comida, você também vira o gritador. Dizem que a maldição só vai acabar quando algum dos familiares que morava nessa casa for numa sexta-feira da paixão rezar 3 terços na igreja de Abadia. Enquanto isso, o gritador continua gritando, passando por cima das casas nas sextas-feiras da paixão, nas sextas-feiras de lua cheia, gritando e pedindo desculpa enquanto pede um prato de comida. Dizem que a história é verídica, né? Eu que não vou ficar aqui mais tempo para descobrir. Em tempos passados, na comarca de Itamarandiba, havia um homem rico, muito rico. E esse homem, chamado Francisco, ele era muito petulante. Certa vez, ele entrou em uma discussão com o frade da cidade. Ele disse que o frade só comia e estava gordo como uma mula. Para que ele foi fazer isso?
o frade ficou muito enfesado, mas muito enfesado, e mandou uma maldição em cima do seu Francisco. Ele levantou o dedo para o céu e disse que ele iria, a partir daquele dia, comer, e comer, e comer, até não poder mais. Seu Francisco achou que fosse bobagem, né? Foi para casa, aquela coisa toda. Quando deu a noite, ele jantou. Ele começou a comer e comeu seu prato, seu segundo prato, o terceiro prato, e só parou depois de ter acabado toda a comida da mesa. Foi dormir, mas sentia um buraco em sua barriga. Ele foi para a despensa e comeu tudo que tinha na despensa. Não satisfeito, ele foi para o quintal. Pegou as galinhas e devorou as galinhas inteiras. E assim sua vida seguiu. Comendo e comendo e comendo. Os meses passavam e o Francisco não conseguia fazer mais nada. Ele apenas comia. Até que ele comeu toda a comida que ele pôde encontrar naquela cidade. E quando ele já pesava mais de 500 quilos, ele começou a comer todos os animais. Ele comeu os burros, os cabritos, os cavalos. E a sua fome era cada vez mais persistente. Quando acabaram-se os animais daquela fazenda, daquela cidade, ele começou a comer o que encontrava. Comeu as celas, comeu os chapéus, comeu todo o fumo da cidade. Comeu tudo. Quem encontrasse apenas via aquele monstro gigante. Dizem as más línguas que ele já tinha mais de 1.500 quilos. Certa vez, ele simplesmente morreu. Segundo o frade, a maldição só serviria depois dele ter sido enterrado com sua maldade dentro da igreja da cidade. E assim foi dito, como a maldição. Tiveram que arrebentar as paredes da casa para poder tirar aquela monstruosidade. Um carro de boi com 8 bois teve que ser utilizado para levar ele até a igreja. E no meio da igreja abriram aquele buraco e lá colocaram um homem. E dizem que até hoje a sua maldade está lá. Quando as freiras e quando as beatas estão orando e rezando com seus terços, às vezes as paredes racham, um murmúrio passa por dentro da igreja e cabelos saem por entre as vigas. E só com muita água benta e muita reza brava é que aquela maldição vai acabar. Bom, dizem que ele está lá até hoje. É melhor não ir em Itamarandiba por esses dias, né? Vai saber.